Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso que ficou conhecido como a Dama das Dunas, que ocorreu no ano de 1974 e só foi resolvido agora, no ano de 2022. Um caso que permaneceu um mistério durante quase 50 anos. Bom, antes de mais nada, peço para vocês que, se gostarem desse vídeo, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Provincietown é uma cidadezinha do condado da Nova Inglaterra, localizada em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ela é uma cidade pequena e costeira, tendo uma população estimada em 3.664 habitantes, segundo o censo de 2020. O local é famoso pelas dunas de Racing Point, em Cape Cod, onde as famílias levam seus filhos para se refrescarem nas águas durante o calor do verão. Mas, em 1974, Provincietown ficaria marcada não só pela sua beleza, mas também por um crime que demoraria quase 50 anos para ser resolvido. Na manhã do dia 26 de julho de 1974, Leslie Metcalf, de 12 anos, e sua irmã Sandra Lee, de 13, estavam fazendo uma caminhada nas dunas de Race Point com a sua família, quando em dado momento sentiram um cheiro muito estranho. Após as duas irmãs olharem uma para a outra e falarem a respeito desse cheiro, o cachorro delas correu em disparada, só parando próximo a algo que as garotas acharam se tratar de um cervo sem vida. No entanto, assim que se aproximaram para pegar o cachorro, elas viram que, na verdade, aquilo não era um cervo, mas sim o corpo de uma mulher em avançado estado de decomposição. As duas irmãs gritaram e saíram correndo em direção aos seus pais para contarem o que haviam achado. Imediatamente, a polícia local foi chamada e a área onde o corpo estava foi isolada para ser analisada. O corpo estava completamente despido e estava em cima de uma toalha de praia na cor verde. Ela estava com o rosto virado para baixo e o seu lado esquerdo da cabeça estava desfigurado devido aos ferimentos que foram infligidos. A sua cabeça era coberta por uma bandana azul e estava apoiada sobre uma calça jeans. Alguns dos seus dentes haviam sido arrancados, assim como as suas duas mãos. Haviam um par de pegadas que seguia até o local onde o corpo foi encontrado, e também havia uma marca de pneu que seguia 5 metros até a estrada. O corpo estava coberto de insetos e em avançado estado de decomposição, já que o clima quente e úmido do local favorecia isso. Devido às circunstâncias, os peritos determinaram que a mulher havia falecido entre 10 e 15 dias. Após uma necrópsia, foi determinado que a causa do óbito era devido a vários traumas contundentes na região da cabeça causados por uma pá. Foi determinado também que o agressor introduziu um pedaço de madeira na vítima através de suas partes, e ele teria feito isso quando ela já não estava mais viva. Além disso, a mulher possuía hematomas na região do pescoço, o que indicava que houve uma tentativa de sufocamento por parte do agressor. De acordo com os médicos legistas, a vítima se tratava de uma mulher branca com porte atlético e idade estimada entre 25 e 35 anos. Por mais que alguns dos seus dentes estivessem faltando, foi possível concluir que ela os tratava em um dentista bem caro, já que possuía várias coroas de ouro. No entanto, como ela não tinha a arcada dentária completa e nem as suas digitais, já que suas mãos foram cortadas, a polícia não conseguiu identificá-la. Para a polícia, não haviam dúvidas de que o criminoso se deu ao trabalho de se livrar dos dentes e das mãos da vítima para que ela não fosse identificada, dificultando assim as investigações. Devido à polícia não ter conseguido identificar a mulher, ela passou a ser chamada de Dama das Dunas, por conta do local em que foi encontrada. Como não havia sinais de luta no local em que o corpo foi encontrado, a polícia teorizou que ela deveria conhecer o seu agressor ou ter sido atacado enquanto estava dormindo no local. Isso batia com o fato de haver um par de pegadas que iam até ela e também com o rastro do pneu. Mais tarde, na tentativa de identificá-la, a polícia divulgou as descrições físicas da mulher ao público. Segundo eles, ela tinha 1,68 m de altura,
pesava 66 quilos, corpo atlético, possuía cabelos loiros avermelhados e suas unhas estavam pintadas de rosa. Eles também divulgaram o fato dela ter tratamentos dentários feitos com ouro, o que era algo muito caro na época e que talvez poderia ajudar na identificação. Os detetives checaram todos os retratos de pessoas desaparecidas da região e também tentaram identificar o veículo que deixou as marcas de pneus próximos à cena do crime, mas eles não encontraram nada. Sem uma identificação e sem nenhuma pista, o corpo foi enterrado em 19 de outubro de 1974, com uma lápide que dizia: "Corpo de uma mulher sem identificação encontrado nas dunas de Race Point em 26 de julho de 1974. A primeira reconstrução facial da vítima foi criada com argila em 1979 por Clyde Snow, um artista forense. Mais tarde, em 1980, o seu corpo foi exumado para uma nova perícia e para tentar encontrar novas pistas, mas nenhuma novidade surgiu. Em 1987, uma jovem teria confessado a uma amiga que viu seu pai tirar a vida de uma mulher no estado de Massachusetts há cerca de 15 anos atrás. Essa amiga da jovem teria comunicado aos policiais sobre isso, e apesar de inicialmente eles não levarem essa história muito a sério, eles foram atrás da jovem para verificar se o que ela falou era real. Estranhamente, a jovem nunca foi localizada. Ela simplesmente desapareceu e a polícia não conseguiu encontrá-la em lugar nenhum. Por conta disso, as autoridades não conseguiram comprovar se a história era real e se tinha alguma ligação com o caso da Dama das Dunas. Ainda em 1987, uma outra jovem disse à polícia que a reconstrução facial da vítima feita pelo artista forense Clyde Snow era muito parecida com a sua irmã, que havia desaparecido em Boston em 1974. A irmã dessa jovem se tratava de uma mulher chamada Rory Jean Kessinger, que teria 25 anos na época do crime. De acordo com os registros de Rory, ela tinha fugido de uma prisão em Boston em 1973 e depois disso não foi mais vista. Os detetives compararam as fotos de Rory, que foram cedidas pela irmã dela, com a reconstrução facial da vítima realizada em 1979, e realmente eles notaram algumas semelhanças. Porém, a resposta se Rory era de fato a Dama das Dunas só viria anos mais tarde. Com o avanço da tecnologia, nos anos 2000, o corpo da vítima foi novamente exumado para coletar uma amostra de DNA, mas ao passarem esse DNA pelo sistema, não foi compatível com nenhum outro DNA que estava lá. Nessa mesma época, a polícia coletou o DNA da irmã de Rory Jane Kessinger para comparar com o DNA da vítima. Devido à grande semelhança entre Rory e a reconstrução facial da vítima, muitos policiais que trabalhavam no caso estavam convictos que o teste de DNA daria uma ligação positiva. No entanto, após os testes ficarem prontos, foi constatado que Rory não era a Dama das Dunas e nem possuíam qualquer ligação sanguínea. Isso foi um duro golpe para as autoridades, pois muitos acreditavam que finalmente o caso teria um desfecho. Em maio de 2010, a polícia usou um scanner para criar uma imagem precisa da vítima de quando ela era viva, utilizando o seu crânio. Essa imagem foi amplamente divulgada, na esperança de haver um reconhecimento, mas infelizmente ninguém apareceu. Em agosto de 2015, Joe Hill, filho do famoso escritor Stephen King, especulou que a Dama das Dunas poderia ser uma figurante do filme Tubarão, lançado no ano de 1975. O filme havia sido filmado em 1974, em Martha's Vineyard, a apenas 2 horas de viagem até Provincetown. Segundo Joe Hill, no minuto 54 e 2 segundos do filme, é possível ver uma mulher muito parecida com a Dama das Dunas, que inclusive estava usando uma calça jeans e uma bandana azul, assim como as que foram encontradas na cena do crime. A polícia entrou em contato com a produção do filme para saber mais sobre essa figurante. Porém, a produção informou que não tinham registros de nenhum dos figurantes que atuaram no filme naquela época. Por mais absurda que pudesse parecer essa teoria de que a vítima fosse uma figurante do filme Tubarão de 75,
Os detetives decidiram fazer uma investigação a respeito, já que após tantos anos, qualquer pista era valiosa. Porém, eles não conseguiram obter as informações que desejavam para prosseguir, e com isso, essa teoria teve que ser deixada de lado. Mais tarde, uma nova teoria surgiu, dessa vez criada por Sandra Lee, uma das meninas que encontrou o corpo na manhã do dia 26 de junho de 74. Sandra havia ficado obcecada pelo caso e decidiu iniciar a sua própria investigação, chegando à conclusão de que o responsável pelo crime fosse um homem chamado James White Burger. James era um dos chefes da máfia irlandesa, que tinha o costume de extrair os dentes de suas vítimas. Além disso, algumas pessoas alegaram tê-lo visto junto com uma mulher muito parecida com a vítima. A polícia chegou a investigar James para ver se ele, de fato, tinha alguma conexão com o crime, mas não conseguiram encontrar nada concreto, e dessa forma, James, que inclusive já estava preso por outros delitos, foi deixado de lado. O fato de Sandra ter encontrado o corpo quando era pequena marcou tanto a vida dela que, além dela ter ficado obcecada pelo caso, ela também acabou se tornando uma escritora de livros criminais. Ela também costuma visitar todos os anos o túmulo da Dama das Dunas, deixando flores no local. Posteriormente, uma nova teoria surgiu, e nessa teoria, as suspeitas caíram sobre um homem chamado Tony Costa. Tony era um criminoso em série que atuou na mesma área em que o corpo foi localizado, e além disso, os demais crimes dele tinham uma certa semelhança com o que aconteceu com a Dama das Dunas. No entanto, após uma breve investigação, as autoridades descobriram que Tony havia falecido em 12 de maio de 1974, cerca de 2 meses antes do crime da Dama das Dunas. Anos depois, Hadden Clark, um outro criminoso em série que agiu nos anos 70 e 90, confessou à polícia que ele era o responsável pelo crime da Dama das Dunas, mas que ele nunca revelaria a identidade dela, pois a polícia o havia tratado mal. Hadden chegou a indicar um local em sua casa, onde haviam vários pertences de mulheres que foram suas vítimas, que ele guardava como troféus. Os policiais pediram mais informações sobre o crime, para terem certeza que ele era realmente o responsável. Porém, o homem só contou coisas que haviam saído em matérias de jornais e que qualquer pessoa poderia ter acesso. Detalhes que somente a polícia e o responsável pelo crime saberiam, ele nunca contou. Além disso, Hadden foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica, fazendo com que as suas declarações a respeito desse caso, que já eram vagas, perdessem totalmente a credibilidade. Dessa forma, como não haviam nenhuma prova concreta o ligando ao crime, ele foi descartado como suspeito. No início de 2022, os restos da Dama das Dunas foi enviado para uma empresa chamada Outram, que é especializada em genealogia forense e já ajudou a resolver diversos crimes, desaparecimentos e também a identificar indigentes. A partir disso, foi gerado um perfil de DNA que foi usado para identificar os ancestrais da vítima e, eventualmente, usado para identificá-la. Meses depois, no dia 31 de outubro de 2022, o escritório do FBI em Boston anunciou que, após quase 50 anos, a Dama das Dunas finalmente foi identificada. Se tratava de Ruth Marie Terry. Ruth nasceu em 8 de setembro de 1936, no estado do Tennessee, mas também morou nos estados do Michigan, Massachusetts e também na Califórnia. Na época do crime, Ruth estava casada e tinha 37 anos. Agora, com a identidade da vítima em mãos, as autoridades iriam investigar para saber quem era o responsável pelo crime. Inicialmente, os policiais foram atrás do ex-marido de Ruth, com quem ela era casada na época do crime. O homem, cujo nome era Guy Rockwell Moldavin, havia falecido em março de 2002, aos 78 anos. No entanto, quando a polícia levantou mais informações sobre ele, descobriu coisas bem suspeitas e perturbadoras. Para começar, apesar de casados, Ruth e Guy possuíam identidades com nomes diferentes. E isso, segundo a polícia, ajudaria a manter as autoridades longe de Guy caso a vítima tivesse sido identificada nos primeiros meses da investigação.
ainda em 74. Eles estavam casados há pouco tempo. De acordo com a polícia, os dois se casaram no estado de Nevada meses antes de Ruth ter sido vítima do crime. Além disso, Guy era suspeito de vários crimes desde a década de 50. Primeiro, ele foi investigado por ter tirado a vida de um homem de 28 anos chamado Henry Bard e do desaparecimento da namorada desse mesmo homem, uma jovem chamada Barbara Joy Kelly, de 17 anos. Os crimes teriam ocorrido em 1950 no estado da Califórnia, mas apesar dele ser considerado o principal suspeito, a polícia não conseguiu ligá-lo aos casos. Mais tarde, em 1960, ele também se tornou o principal suspeito de ter tirado a vida da sua então esposa, Manzanita Mears, e também da filha dela, Dolores Mears. Os corpos de ambas foram encontrados divididos em partes dentro de um poço na propriedade em que Guy morava com elas, na cidade de Seattle, no estado de Washington. Guy chegou a ser preso na época na cidade de Nova York, depois de ter fugido de Seattle após a polícia ter solicitado a presença dele para prestar depoimento. No entanto, ele não ficou muito tempo preso, pois assim como no caso anterior da Califórnia, a polícia também não conseguiu ligá-lo ao crime. Ainda em 1960, Guy se casou novamente com uma mulher chamada Evelyn Emerson, e no ano seguinte, 1961, ele foi preso mais uma vez sob a acusação de ter enganado e roubado $10 mil da família da sua atual esposa. Guy foi condenado a 15 anos de prisão por isso. Porém, em março de 1962, um juiz disse que suspenderia a sua pena desde que ele se comprometesse a devolver todo o dinheiro que roubou. Guy então devolveu o dinheiro à família de sua esposa e foi libertado da prisão. Anos mais tarde, ele se divorciou de Evelyn e posteriormente conheceu Ruth, se casando com ela no estado de Nevada em fevereiro de 1974. Durante a sua vida, Guy morou em diversos estados e usou vários pseudônimos, uma atitude bem suspeita. Além de tudo isso, Guy ainda escreveu um livro bizarro intitulado Cooking with Rampoil, que em nossa língua significa mais ou menos cozinhando com óleo de alcatra. Nesse livro, segundo as autoridades, existem passagens e imagens desenhadas pelo próprio Guy que são consideradas um pouco perturbadoras. Para os policiais que trabalharam no caso, Guy Rockwell Muldoon provavelmente era um criminoso em série, e há uma grande porcentagem dele ser o responsável pelos crimes do qual foi acusado e também do crime contra Ruth Marie Terry. A polícia também não descartou a possibilidade dele ser o autor de mais crimes que as autoridades ainda desconhecem. É esperado que nos próximos meses a polícia solicite uma ordem judicial para exumar o corpo de Guy e assim coletar o seu DNA para colocá-lo no banco de dados e ver se encontram alguma ligação. Se de fato o Guy for um criminoso em série, esse procedimento certamente ajudará na confirmação disso. Segundo a família de Ruth, quando ela desapareceu em 1974, Guy disse a eles que ela havia vendido todos os seus pertences e ido embora para outro estado. Guy teria dito ainda que desconfiava que Ruth havia se juntado a algum culto religioso e que provavelmente não voltaria mais para casa. Mesmo ouvindo isso de Guy, a família de Ruth nunca parou de procurar por ela. Eles viajaram por vários estados, onde visitaram inúmeras cidades, mostrando a foto de Ruth para os moradores locais, na esperança de obterem alguma informação a respeito dela. Eles também colocaram milhares de cartazes por onde passaram e chegaram a contratar um detetive particular para ajudá-los nas buscas. Ao todo, foram quase 50 anos de dúvidas e angústia. Agora, com a confirmação de que a Dama das Dunas é Ruth Marie Terry, a família pode dar um enterro digno para ela e ter um pouco de conforto. Flores, conchas, pedras e uma placa temporária com o nome de Ruth agora adornam seu túmulo no cemitério de São Pedro, que antes foi simplesmente marcado como uma mulher não identificada por 48 anos. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.